Por fim, agora, vamos falar das atividades da semana e eu vou dar alguns exemplos de cálculos aqui para vocês já irem entendendo. O que tem de obrigatório? Resolver os exercícios de um questionário chamado lá de atividade remota 2, R2. Tá? Esse questionário vai valer também como presença. Eu acho que são 3 ou 4 questões. E façam com bastante calma, carinho, tá? São exercícios agora de cálculos, então façam com bastante atenção. Opcionalmente, tem esse simulador de circuito elétrico, que eu coloquei o link lá para vocês. Vocês podem brincar com ele também para ir entendendo como montar circuitos. Coloquei um trecho de um texto literário, dei uma olhada lá nos materiais complementares, e coloquei também a videoaula sobre unidades de medida, prefixos e conversões. Se para quem ainda tem problemas com conversões entre unidades, enfim, tá? Dê uma olhada no vídeo lá como complementar. Vamos para os exemplos? Peguei como exemplo aqui os dados do micro-ondas da Daiane do segundo log A. Por que você pegou da Daiane? Porque foi o primeiro que eu abri, né? E ela colocou lá uns 10 itens, eu escolhi o micro-ondas. Bom, quais os dados que a Daiane forneceu sobre o micro-ondas da casa dela? Na tabela, que a tensão dele é 220 volts, que ele tem uma potência de 1350 watts e funciona com uma frequência de 60 Hz. A gente não vai usar a frequência agora, tá? E não tinha marcado qual era a corrente lá, então ela não anotou. Um detalhe é que, se você olhar no micro-ondas, dá para você colocar potência baixa, potência mais alta, etc. Esse valor que vem lá na etiqueta é o da máxima potência do micro-ondas, tá? Quando você coloca ele para funcionar com máxima potência. Ou seja, que vai gastar mais energia, né? Mas vai esquentar mais rápido, enfim. 3 questões que eu criei em cima desses dados. Qual é o valor da corrente elétrica de entrada no aparelho quando a potência é máxima? Então você tem a tensão, tem a potência, dá para saber a corrente. Lembra da equação lá do pintinho. Se ele for usado por 15 minutos por dia, esse micro-ondas, qual a energia consumida em um mês? Tá, então primeiro calcular a corrente elétrica, depois calcular a energia consumida em um mês. Por fim, considerando a corrente formada pela movimentação de elétrons, quantos elétrons passam pela entrada do circuito a cada mês? Né? Então vamos lá fazer os cálculos. Primeiro, qual o valor da corrente elétrica de entrada no aparelho quando a potência é máxima? Equação: potência é igual a corrente vezes tensão. Se eu quero saber a corrente, eu isolo ela, né? Então a tensão está multiplicando, passo dividindo, vai ficar que a corrente, potência dividido pela tensão. Potência 1350 watts, tensão 220 volts, tome cuidado com as unidades, né? Dá uma corrente de 6 amperes. 6,14 amperes. É uma corrente bastante alta, tá? Reparem que lá no micro-ondas, geralmente, o cabo que vai na tomada é um cabo mais grosso. Os pinos da tomada são pinos mais grossos. E às vezes vem com a indicação lá de que suporta até 20 amperes, os cabos, né? Porque ele é bem potente. Diferente de um fiozinho de carregador de celular, que a corrente é tão baixa que é um fiozinho que quebra fácil, né? Quantidade de cargas que passam ali. Então essa conta aqui muito simples, uma divisão sem segredo nenhum. Vamos para a segunda. Se ele for usado por 15 minutos por dia, o micro-ondas, né, qual a energia consumida em um mês? Considerando 30 dias. Energia a gente calcula geralmente ou em kWh ou em joule. Tá? Eu vou calcular aqui das duas formas. Energia, potência vezes tempo. Se eu quiser calcular em kWh, eu vou ter que fazer a potência ficar em kW e o tempo ficar em hora. Tudo bem? Então, potência 1350 watts, que é do micro-ondas, e qual o tempo que ele fica ligado? 30 dias de 15 minutos. Então, primeiro a potência, que era 1350 watts, passei para kilowatts,
dá 1,350. Lembra que o K vale 1.000, né? Que é 1 quilo. Então, 1 vezes 1.000 dá 1.000. 1,35 vezes 1.000 dá 1.350. Então, isso aqui é a potência em quilowatts. 30 dias. E aqui que estava em minuto, eu passei para horas. Como que eu faço? Regra de 3, vê lá o vídeo de conversão, para quem não lembra. Mais 15 minutos dá o mesmo que 1/4 de hora, né? 15 sobre 60 horas. Então, fazendo essa conta, que dá aqui 1,35 vezes 30 dias, vezes 0,25, que é 1/4 de hora, dá 10 quilowatts. 10 kWh, né? 10,125 kWh. Essa é a energia consumida pelo chuveiro em um mês. Se eu estiver trabalhando em joules, aí eu preciso trabalhar com um sistema internacional. Potência em watts, tempo em segundos. Então aqui, potência 1.350 watts, 30 dias, 15 minutos. Mesma coisa. 1.350 watts vezes 30 dias, só que agora em segundos. 15 minutos e cada minuto tem 60 segundos, né? Então 15 vezes 60 segundos dá 900 segundos. E aí eu tenho uma energia de 3,645 vezes 10 a oitava joules. Muita coisa, né? São 300 milhões de joules. Agora, notem que para a gente trabalhar no dia a dia com esse valor aqui, no caso do micro-ondas, né, que é uma coisa que a gente usa no dia a dia, 3,6 vezes 10 a oitava é um número muito grande. Então, na conta de luz, que a gente vai ver semana que vem, a gente trabalha com quilowatt-hora, que são números mais redondos, assim, 10, 20, 30. Não 10 a oitava, 10 a sexta, enfim. Tá? Última questão. Considerando que a corrente formada pela movimentação de elétrons, considerando que a corrente é formada pela movimentação de elétrons, faltou o E aqui. Quantos elétrons passam pela entrada do circuito a cada mês? Então, ó, corrente elétrica é carga pelo tempo. Quantidade de carga, lembrar com um pouquinho de esforço, é quantidade de elétrons vezes a carga de cada elétron. Né? N é a quantidade de cargas, no caso aqui elétrons, e E é a carga de cada elétron, que é 1,6 10 a menos 19 coulombs. Então, corrente carga pelo tempo, carga é N vezes E. E aí, se eu quero saber a quantidade de elétrons, eu quero saber o N, né? Então, eu deixo ele aqui, ó, reparem que ΔT que estava embaixo, passo aqui multiplicando o I, ele vem para cima. E o E que estava multiplicando o N, passo ele dividindo, ele vem para baixo do outro lado. Então, fica a quantidade de elétrons, é a corrente, vezes o tempo dividido pela carga elementar de cada elétron. Aí é só fazer a conta agora. Corrente, 6,14 A, que a gente calculou no primeiro item. O tempo, 30 dias vezes 900 segundos, para usar no sistema internacional, dividido pela carga de cada elétron, né? Isso vai dar 103.600 dividido por 10 a menos 19. Arrumei aqui a notação científica. Quem tiver dúvida também, olha o vídeo extra lá, quem não lembra direito como fazer. 1,036 10 a quinta dividido por 10 a menos 19, e aí dá 1 vezes 10 a 24. Tá? Então, quantos elétrons passam pela entrada do circuito em um mês? Só do micro-ondas. 1 vezes 10 a 24 elétrons. São sextilhões de elétrons aqui, né? Hoje tem uma furadeira que tem obra aqui em casa. Se vocês estiverem ouvindo aí barulho de furadeira, é do prédio vizinho aqui, do apartamento vizinho. Bom, olha quantos elétrons passam pelo micro-ondas em um mês. Sextilhões de elétrons. Se a corrente é alternada, lembra, 60 Hz, talvez o mesmo elétron fique entrando e saindo do micro-ondas todas essas vezes aqui. Tá? Mas é só uma questão filosófica que depois a gente volta nisso. Tudo bem? Então, bons estudos e até a semana que vem.